Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias e hoje é dia de aprender jogando. A história que eu vou contar hoje é a história do box. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Fight Night Champion. Na minha opinião, o melhor jogo de boxe de todos os tempos, com um gráfico impecável, uma jogabilidade muito boa e uma história muito envolvente. Então deixa esse gameplay rolando de fundo enquanto a gente vai ao que interessa, que conta a história do boxe. A gente está aguardando ansiosamente por uma nova sequência aí desse jogo, mas por enquanto a EA não se pronunciou quanto a isso, já que ela está trabalhando na produção do UFC, que vai ser o novo jogo da EA para a nova geração, ok? Então vamos lá. O boxe ou pugilismo ele é um esporte de combate, como todo mundo sabe, e a única forma de se defender e atacar é com os punhos. O boxe se torna um esporte muito louco por causa disso, na minha opinião. Você só tem a possibilidade de atacar ou se defender usando as mãos. Então os dois oponentes que estão ali no ringue tem que estar muito bem preparados, porque requer de você uma preparação psicológica muito grande, assim como uma preparação física também. E você ter na manga só 5 golpes para utilizar, às vezes te deixa meio vetado ali. Porém, há lutadores que conseguiram fazer história no mundo do boxe e conseguiram mostrar para o mundo que o boxe é um estilo de luta muito eficiente, e não só dentro do boxe, mas também dentro do MMA. A gente conseguiu ter vários lutadores que defenderam o boxe e mostraram para o mundo que é uma luta que não tá aí para brincadeira, certo? O boxe é um esporte milionário e até hoje ele consegue ser o esporte de luta que mais bem paga em todo o mundo. Ele ainda ganha do MMA, o MMA não conseguiu passar o boxe ainda. Para você ter noção, o Manny Pacquiao na sua última luta contra o Clottey recebeu mais de 20 milhões como premiação. Então é um número muito alto e muito à frente dos lutadores de MMA. O boxe ele nasceu na Inglaterra e ele era praticado sem luvas, com as mãos nuas. Então os lutadores eles sofriam muita injúria porque não tinha nenhuma defesa, não tinha protetor bucal, não tinha uma luva. Os lutadores praticavam sem nada, né? Tipo, sem proteção nenhuma, nus ali praticamente, só com a roupa do corpo e saia na mão mesmo, sem nenhuma proteção. O que infelizmente causou muita injúria para os lutadores, porque a luva ela não é utilizada para diminuir o impacto. O impacto ele vai ser o mesmo, porque a força do seu soco vai ser a mesma, ela não vai diminuir impacto nenhum. A luva ela é utilizada para que não corte o rosto do oponente, né? E infelizmente quando você não utiliza a luva, você não vai só se machucar, como você vai machucar mais ainda o seu oponente, mas também você vai machucar sua mão. Você tem a possibilidade de quebrar sua mão, de cortar a sua mão também. Você está batendo osso com osso ali, né? Praticamente você vai se machucar e machucar o seu oponente. Então depois de um certo tempo veio as regras de Queensberry, onde eles começaram a colocar as regras. Eles colocaram os rounds, que eram rounds de 3 minutos, separados por um intervalo de 1 minuto, que é o que é até hoje, e começou a ser obrigatório a utilização das luvas, certo? O boxe ele começou a ser considerado um esporte olímpico no ano de 688 depois de Cristo, e ele foi consagrado nas Olimpíadas, na 13ª Olimpíada da Antiguidade, e o vencedor foi o Onasmato de Esmirna, que quem definiu as regras do esporte. Ele foi o pioneiro que inseriu todas as regras dentro do mundo do boxe. Depois houveram outros Jogos Olímpicos, que são os Jogos Olímpicos que são conhecidos como os Jogos Olímpicos da Era Moderna, e nas Olimpíadas de 1896 em Atenas o boxe não foi incluído nas modalidades. O boxe ficou de fora, então, nas Olimpíadas de Atenas. Somente depois o boxe retomou nas Olimpíadas, que foi em 1904, que foi a terceira Olimpíadas depois da Era Moderna, que foi em St. Louis, e depois, desde então, o boxe ele começou a passar a fazer parte de todas as Olimpíadas,
subsequentes. Somente ficou de fora na Olimpíada de 1912, que foi em Estocolmo. Depois disso, o boxe passou a participar de todas as Olimpíadas e até hoje a gente vê o boxe nas Olimpíadas aí, o boxe olímpico, o boxe conhecidíssimo aí, que tem ganhado cada vez mais forças no Brasil. A gente tem chegado cada vez mais perto da vitória nas Olimpíadas, certo? Na Olimpíada, e não só o boxe de competição, a gente tem algumas regras a serem seguidas. Você tem que respeitar os tempos de round, você tem que respeitar as regras de não dar socos baixos, utilizar o cotovelo, utilizar a cabeçada. Existem, infelizmente, alguns lutadores que utilizam-se disso. Alguns lutadores esperem cruzados, raspando o cotovelo no adversário, isso machuca muito, ou a utilização da cabeçada também. Mas hoje em dia, com toda a tecnologia que se tem, as câmeras estão focalizadas nos lutadores, fica muito mais difícil de usar esse dirty box, né? Esse estilo de boxe sujo. Então o pessoal tem que seguir as regras, ok? O nocaute o nocaute é uma regra onde o lutador, quando apaga ou quando não tem mais possibilidades de lutar, ele está fora de combate e a luta é dada para o outro lutador. Então o nocaute, eu não preciso nem explicar muito o que é o nocaute. O nocaute é quando o lutador está fora de combate, quando ele apaga, quando ele desmaia, quando ele toma um belo de um soco e cai na lona e não tem possibilidades de levantar. É abrida uma contagem para esses lutadores, geralmente de 10 segundos, e se nesse tempo ele não levantar, é decretado o nocaute. Existe também o nocaute técnico, que é dado quando o lutador sofre uma injúria muito grande, onde ele começa a ficar ou muito desnorteado e não sabe onde está. O juiz vai lá, vê essa situação e fala, ó, ele não tem mais possibilidade de lutar, então foi decretado nocaute técnico. Ou quando o lutador abre um corte muito grande, quebra um osso, acontece alguma coisa que impossibilita ele de voltar para a luta, e isso é dado como nocaute técnico. Os golpes baixos também são passivos de você levar uma punição e muitas das vezes até de você ser desclassificado da luta. Então os lutadores eles têm que tomar muito cuidado com os golpes baixos. Você tem que sempre estar mirando ou a costela do oponente ou a parte aqui do estômago. Se você der um soco abaixo dessa linha do calção, pode ser considerado como um golpe baixo, ok? Então essa é a parte da luta do boxe. As regras são simples. Como eu havia dito, são só 5 socos, mas porém as variações que você tem com eles é enorme. O camarada ele tem o jab, o direto, o cruzado, o upper, o hook para se defender, mas com isso ele tem milhares e milhares de variações. Você pode dar um jab, jab direto, um jab cruzado, um uppercut, você pode fintar um jab, você pode dar um jab de profundidade, você pode usar uma esquiva e voltar com um direto, dar um pêndulo e voltar com um cruzado. Existem milhares de variações, e isso vários lutadores fazem muito bem. Se você quiser dar uma conferida aí no Manny Pacquiao, que eu acho que é um cara surpreendente, luta muito, não é à toa que ele é um dos maiores campeões do boxe. Existem obviamente outros lutadores aí que surpreendem também, mas eu me inspiro muito no Manny Pacquiao, apesar de eu ser um peso pesado. Existem outros lutadores ao qual eu deveria me inspirar, mas o Manny Pacquiao para mim é um excelentíssimo lutador. O boxe hoje no Brasil, como sempre, ele é muito bem instalado. Existem milhares de academias com professores muito bem preparados para lecionar o boxe, vários profissionais e vários atletas de ponta aqui no Brasil. Infelizmente, o que deixa a desejar no Brasil, não só no boxe como em qualquer outro esporte, é a estrutura que nós temos aqui para poder praticar os esportes de artes marciais. Não é nos dado o suporte necessário para que a gente sobreviva do esporte. Muitas pessoas acabam desistindo, até têm competência e têm talento para serem grandes campeões, mas infelizmente a necessidade bate mais forte. As pessoas têm que ir trabalhar ao invés de treinar. Se o governo apoiasse mais o esporte, desse mais suporte para os lutadores, para o camarada que quer chegar lá e ser um competidor,
as coisas seriam muito melhores, mas infelizmente isso é um problema nacional, é um problema dos nossos governantes, não é um problema do povo, já que o povo brasileiro, até por muitas das vezes, tem vontade de subir na vida, tem vontade de crescer, tem vontade de ganhar, mas infelizmente algumas pessoas acabam vetando os nossos sonhos e isso enfraquece muitas pessoas. É claro que existem pessoas que se destacam até através da dificuldade. Aqui na minha cidade eu conheço um cara que luta muito, o cara tinha pela frente um futuro excelente, chegou até a disputar o campeonato mundial, mas infelizmente a necessidade dele bateu mais forte, ele teve que abandonar o boxe porque não estava conseguindo sobreviver e nem sustentar a família só com esporte. Então é muito triste esse cenário do esporte no nosso país e muitas pessoas se mudam daqui para ir para outros lugares para tentar a vida lá fora. Isso não acontece só com boxe, acontece com milhares de outros esportes, o jiu-jitsu, o muay thai, entre outras artes marciais. Quem quer viver do esporte tem que se abdicar de muita coisa, tem que mudar totalmente o estilo de vida e muitas das vezes tem até que deixar sua família para trás e tentar a sorte em outro lugar, né? Aqui no Brasil, na minha opinião, os treinos são muito bons, existem academias muito bem qualificadas, nós temos alguns campeões aqui no Brasil, né? Para quem não conhece, os pugilistas aqui do Brasil mais famosos são o Éder Joffre, que está no Hall da Fama. A gente tem o Servílio de Oliveira, o Maguila, o Michael de Oliveira, o Popó, o Vladimir Pereira e que é o Sertão, né? Então esses caras aí são grandes exemplos pro boxe nacional e eles mostraram que é possível você ser um atleta de ponta mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio àquilo que o pessoal acaba passando aqui. Eu particularmente, como falei, eu me inspiro muito no Manny Pacquiao, mas se você quiser ver algumas lutas de outros pugilistas famosos, a gente tem aí o Rocky Marciano, a gente tem o Muhammad Ali, o Floyd Patterson, Jack Johnson, Sugar Ray Robinson, a gente tem o Bob Starfield, Jake LaMotta, o Jersey Walcott, Joey Lewis, deixa eu lembrar dos caras aqui, tem o Joe Frazier, tem o George Foreman, aí você já aproveita e compra um grill lá com ele, tem o Sonny Liston e entre outros caras aí, o Lennox Lewis, né, o Holyfield e como é que eu ia esquecendo, né, a gente tem também, além do Mike Tyson, que tem um estilo muito agressivo, a luta do menino só durava de 1 a 2 minutos, né, de tão ruim que ele era. Tem vários filmes que você pode ver para que você acompanhe a história do boxe. É claro que tem o Rocky Balboa, que é onde conta a história do Rocky, que era um rapaz muito simples que começou a tentar a vida no boxe. O Rocky tem aquele estilão do Ali de apanhar e ir pra frente e ganhar a luta. O Rocky Balboa é um filme muito interessante, é muito legal porque tem uma sequência muito boa. Existem 6 filmes do Rock, então se você quiser dar uma conferida, tá até disponível aí na internet. Acho que até no YouTube deve ter os filmes do Rock. Então, se você for pegar pra ver, veja os 6 logo. E na verdade eu acho muito difícil um cara ver um filme do Rock e não querer ver os outros. A trilha sonora do boxe, ela é praticamente o rap. Então a maioria dos lutadores, eles se inspiram no hip hop, no rap, para poder entrar nas suas lutas. Mas também tem a trilha sonora do Rock, né, do filme do Rock, que é muito boa. A gente tem também o filme do Ali. Se você quiser ver a história desse grande lutador do Muhammad Ali, tem o filme do Ali, se chama Ali mesmo, o nome do filme. Então dá uma procurada aí, é muito bom. A gente tem também a história do Mike Tyson, um documentário, um filme documentário. Também é excelente você conhecer a história desse grande lutador. A gente também tem O Lutador, que é feito pelo Wesley Snipes, numa prisão. Então ele defende o boxe lá dentro. Tem o Lutador 2 também, que também é um lutador de boxe que luta contra o Yuri Boyka, que é um lutador de MMA.
mas você vê ali a eficiência do boxe. Mesmo ele tendo que aprender outros golpes, você consegue ver que o boxe é muito bom, é um esporte de luta que defende muito bem. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A história do boxe, ela é uma história até que simples, né? Ela não tem muitos períodos, assim como o Muay Thai teve. O Muay Thai já é uma história muito mais complexa do que a história do boxe, né? A gente já passa por muitos períodos no Muay Thai, como já no boxe já é mais simples, né? A história é mais curta, né? Não teve muita evolução, mas sim nas competições, né? O boxe teve mais evoluções nas competições, nos patrocinadores, no povo que investiu no esporte, né? Existe mais uma história por trás disso do que na evolução do boxe. Existe mais uma evolução financeira e investimentos do boxe do que do estilo do esporte, né? Do estilo da luta. Certo, pessoal? Se inscrevam no canal, deixem o vídeo aí como favoritado, comentem aí, deem um like. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados porque semana que vem eu vou trazer um novo vídeo contando uma nova história. Deixem aí também a opinião de vocês, se vocês quiserem alguma arte marcial, alguma coisa para mim estar contando aqui no Aprender Jogando. Fiquem à vontade em pedir. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Até a próxima. Fui! The ref stops the fight. Mike Tyson's unable to beat the count. Knockout loss for him. Ladies and gentlemen, by knockout, your winner, the greatest of all time, Muhammad Ali. Os dois oponentes que estão ali no ringue tem que estar muito bem preparados, porque requer de você uma preparação psicológica muito grande, assim como uma preparação física também. E você ter na manga só 5 golpes para utilizar, às vezes te deixa meio vetado ali. Porém, há lutadores que conseguiram fazer história no mundo do boxe e conseguiram mostrar para o mundo que o boxe é um estilo de luta muito. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias e hoje é dia de aprender jogando. A história que eu vou contar hoje é a história do boxe. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Fight Night Champion. Na minha opinião, o melhor jogo de boxe de todos os tempos, com um gráfico impecável, uma jogabilidade muito boa e uma história muito envolvente. Então deixa esse gameplay rolando de fundo enquanto a gente vai ao que interessa, no conta a história do boxe. A gente está aguardando ansiosamente por uma nova sequência aí desse jogo, mas por enquanto a EA não se pronunciou quanto a isso, já que ela está trabalhando na produção do UFC, que vai ser o novo jogo da EA para a nova geração. Ok? Então vamos lá. O boxe ou pugilismo, ele é um esporte de combate, como todo mundo sabe, e a única forma de se defender e atacar é com os punhos. O boxe se torna um esporte muito louco por causa disso, na minha opinião. Você só tem a possibilidade de atacar ou se defender usando as mãos. Então, e muito eficiente, e não só dentro do boxe, mas também dentro do MMA. A gente conseguiu ter vários lutadores que defenderam o boxe e mostraram para o mundo que é uma luta que não tá aí para brincadeira, certo? O boxe é um esporte milionário e até hoje ele consegue ser o esporte de luta que mais bem paga em todo o mundo. Ele ainda ganha do MMA, o MMA não conseguiu passar o boxe ainda. Para você ter noção, o Manny Pacquiao na sua última luta contra o Clottey recebeu mais de 20 milhões como premiação. Então é um número muito alto e muito à frente dos lutadores de MMA. O boxe ele nasceu na Inglaterra e ele era praticado sem luvas, com as mãos nuas. Então os lutadores eles sofriam muita injúria porque não tinha nenhuma defesa, não tinha protetor bucal, não tinha